né? O que vem a ser baricentro? Baricentro é o ponto de encontro das medianas de um triângulo. Bom, mas o que é mediana? Né? Mediana é o segmento de reta que liga um vértice ao segmento de reta oposto a este vértice. Né? Ele vai ligar esse segmento exatamente no meio do outro segmento. Então, a mediana sai de um vértice, vai até o segmento de reta oposto a esse vértice e ela toca exatamente no meio desse segmento de reta que está oposto a esse vértice. Então, aqui no caso, por exemplo, nós temos aqui um segmento de reta saindo do vértice A, que é esse segmento de reta vermelho, e ele toca no lado A, no ponto N. Esse ponto N divide o lado BC em dois segmentos de reta iguais. Então, BN igual a NC. Então, só para a gente entender, isso vai se repetir em todas as medianas. Tanto a que parte do vértice B, que é a amarela, tanto a que parte do vértice C, que é a azul aí na figura. E aí a gente vai ter o seguinte, né, que AG, no caso ali, é igual a 2 vezes GN. O que significa isso? Significa que ela vai se encontrar naquele ponto G ali, e aquele ponto G é o baricentro, né, que é o ponto de encontro das medianas, aonde as medianas vão se encontrar, e que AG vai ser igual a 2 vezes GN. O que significa? Significa que aquele GN ali, né, é a terça parte de AN. Então, isso a gente vai chegar à conclusão para todas as medianas. Por exemplo, BG é igual a 2 GN, CG, né, que ali o G seria o baricentro. Né? CG é igual a 2 GP, AG é igual a 2/3 de NA. Então, por exemplo, a NA seria a medida total, né, da mediana. Então, AG é o quê? 2/3 de NA. Então, eu tenho que GN é igual a 1/3. Você está entendendo? Então, isso é importante, essa relação, que muitas vezes cai em exercícios matemáticos assim, ele dá uma medida daquela e pede a outra medida para você calcular. E tem gente que fica buscando triângulo, semelhança. Não, se você sabe isso aqui, já falou que é mediana, é direto, é 2/3. Então vamos agora ortocentro. Você já entendeu que baricentro ele é a mediana, né, o encontro das medianas. Agora o que vem a ser ortocentro? Ortocentro é o ponto de encontro das alturas de um triângulo. Né? Agora a altura é o segmento de reta que parte de um vértice e incide perpendicularmente ao lado oposto ao seu prolongamento. Eu botei esse triângulo aqui de exemplo para você ver que nem sempre, quando você incidir um vértice no lado oposto, o ponto vai estar dentro do triângulo. Aqui nesse caso, que é um triângulo, né, obtusângulo, né, com um ângulo maior de 90 graus, por exemplo, eu partindo do lado A, para eu calcular a altura desse triângulo, eu tenho que chegar no prolongamento ali do lado Azinho, né, que é como se fosse a base, como se estivesse encostado no chão. Aí eu vou no prolongamento, partindo do vértice A, traçando uma perpendicular, ele vai encontrar esse ponto do lado de fora do triângulo. Então é importante a gente observar isso aí. Nós vamos voltando aqui para um exemplo de um acutângulo, né, de um exemplo normal. Por exemplo, eu parto do vértice A ali, tenho a altura, né, do triângulo, que vai seguir o segmento de reta perpendicular àquele triângulo, até tocar no lado A, Azinho ali, no caso representado por Azinho. Isso vai se repetir em todos os vértices, formando o quê? Formando um ponto de encontro entre essas linhas. Esse ponto de encontro é o ortocentro. Ortocentro é o ponto de encontro das alturas, né, de um triângulo. Então ele se chama ortocentro. Então o ortocentro no triângulo obtusângulo, ele fica fora do triângulo. Imagina aqui, você tem esse lado, você traçou ali o segmento de reta do lado Azinho, né? Aí eu vou traçar a altura dele, que vai tocar nesse Azinho, né? Ali eu vou ter um dos segmentos de reta, que vai formar a altura. Aí eu vou ter agora o lado C, prolongo o lado C, vou chegar lá no vértice C, vou traçar
A altura, eu vou ter um outro segmento de reta. Vê que esses dois segmentos de reta, o amarelo e o vermelho, já se encontraram num ponto. Agora eu vou traçar o B. O B é a altura, que vai partir do vértice B até B. Opa, está indo para o contrário. Né? Então, logo, eu tenho que seguir o contrário, né, dele. Em vez de eu seguir para baixo, como seguiram os outros ali, não, eu vou seguir ali no vértice, na altura do vértice, até ele encontrar o ponto lá. Aquele ponto que vai ser encontrado, que está fora do triângulo, vai ser o ortocentro. Agora, o ortocentro num triângulo retângulo, né, num triângulo com um ângulo reto, como é que fica isso? Vamos supor, eu tracei aqui, ó, do vértice B até ali a base do triângulo, né? Tracei, ele cai exatamente ali no ponto do vértice A, né? Agora eu vou traçar do C. Do C do vértice C para o A, ele vai traçar exatamente, vai ligar os dois naquele ponto. E se eu for traçar do vértice A para a hipotenusa do triângulo retângulo, vocês vão ver que vai cair exatamente ali também naquele ponto. Então, num triângulo retângulo, o vértice que está oposto à hipotenusa vai ser sempre o ortocentro. Agora vamos falar sobre incentro, né? O que vem a ser incentro. Então vamos lá. O incentro é o ponto de encontro das bissetrizes internas de um triângulo. Então, o que vem a ser esse ponto de encontro das bissetrizes internas? O que é bissetriz? Primeiro, você entender que bissetriz é aquilo que divide o ângulo que está naquele vértice em dois ângulos iguais. Então, vou traçar aqui um segmento de reta dividindo ali um ângulo bem em dois ângulos iguais. Ele vai encontrar o outro lado lá em algum lugar, mas eu não estou preocupado com isso, que eu quero saber o ponto de encontro das bissetrizes. Tracei ali também no vértice A um outro segmento. Aí vou traçar no vértice B, eles vão se encontrar num ponto. Esse ponto, que eu chamei de I, é o incentro. E interessante que ele tem esse nome incentro, porque ele também é o centro do círculo inscrito na figura. Então, toda vez que eu tenho um triângulo e eu traço as bissetrizes internas dos ângulos, eles vão se encontrar num ponto, e esse ponto é exatamente o ponto em que, se eu botar um círculo ali dentro, tangenciando os lados, ali vai estar o centro desse círculo. Por isso se chama incentro. Você vê que aqui eu já começo a ter características, né? Se eu traçar ali do incentro um ponto, né? Ou seja, um ponto, um segmento de reta perpendicular que toque aonde a circunferência tangencia ao lado do triângulo, eu vou ver que aquele ponto que ela toca vai formar um ângulo de 90 graus. Então, R ali, né, que eu chamei de R, ele vai ser formado por um segmento de reta que é igual ao valor do raio da circunferência. E aqui, ó, eu vou ter um triângulo retângulo que um dos catetos é igual ao raio. Isso é legal, porque isso dá para a gente resolver muitos problemas sabendo disso. Tá?